Em uma única noite, o sonho de uma era se perdeu. Mas muito mais que isso. Profecia morrera. Não mais seria possível prever o futuro. Nem mortais nem deuses poderiam mais ter noção do futuro incerto de Golarion. Isto e o fato de que nenhuma das profecias do passado viria a se realizar dá o nome à Era dos Presságios Perdidos. Uma era de guerras, revoltas e retorno de ameaças ancestrais. Meus calorosos cumprimentos, senhoras e senhores. Quem vos fala é o Escriba e hoje trataremos do último vídeo da Era de Golarion. Acredite, o maior até agora. A Era dos Presságios Perdidos. Período marcado pela grande maioria dos desastres que os jogadores de Pathfinder, primeira edição, enfrentaram e ou ainda enfrentarão na segunda edição, dependendo da sua timeline oficial. Considerando que muito do que ocorreu da primeira para a segunda edição foram os Adventure Paths, os livros de aventura do Pathfinder. Eu deixarei sinalizado nesse vídeo os eventos puros do cenário e aqueles que seriam protagonizados pelos jogadores. Dentre os principais eventos da era que iremos tratar nesse vídeo estão a Guerra Civil de Keliax e a Ascensão da Casa Trune, a Ferida do Mundo e as Cruzadas, as revoluções e as secessões do domínio de Keliax, a caótica política de Irzen, a fundação de Hasmiran, a Revolução Vermelha de Gaut, as Guerras Goblinoides, o retorno dos Lordes Rúnicos e o retorno do Tirano Sussurrante. Sim, é muita coisa, então vamos começar. Com toda certeza, um dos protagonistas do início da era foi a nação de Keliax, que cresceu imensamente e adquiriu grandioso poderio em todos os pilares civilizacionais. Ela se tornou rica, influente, poderosa militarmente e um centro cultural no mundo inteiro. Apesar disso, com a morte de Arodin, o governo perdeu o seu mandato divino, que se apoiava na igreja de Arodin, e se iniciou uma enorme guerra civil em Keliax. Os devotos de Arodin iriam tender para a deusa Iyomedai, que era arauto de Arodin e ainda continuava presente na vida de todos. Então grande parte da igreja dele iria se tornar parte da igreja de Iyomedai. De qualquer forma, o rei Gaspodar perdeu o controle do império e suas poderosas casas nobres, cada uma lutando pela coroa, a primeira a pegar em armas tendo sido a Casa Trune. A Guerra Civil duraria 3 décadas, durante as quais Moltune aproveitaria para declarar independência, enquanto não havia união para combater sua secessão. A guerra foi devastadora e caótica, com fratricídio, diversos tiranos com promessas vazias, pestes e verdadeira anarquia de guerra civil. O povo de Keliax, cada vez mais desesperado, buscava por salvação aonde pudesse encontrar. O sonho dourado do Império de Keliax, o centro da humanidade, o percursor da Era da Glória, rapidamente escureceu. Os métodos mais cruéis e escusos foram cada vez mais utilizados para restaurar a ordem a qualquer custo, com nenhum destaque entre os nobres beligerantes. Por fim, a Abrogail I da Casa Trune buscou acabar com a guerra de uma vez por todas. Ela estudou profundamente o poder do infernalismo, conseguindo invocar o próprio Asmodeus, o deus da tirania, ordem, enganação, contratos e muito mais, e ofereceu a sua alma e a alma de toda a sua família, os presentes e os futuros, e em troca recebeu auxílio das legiões dos 9 infernos e poderosos conselheiros diabólicos, sem contar com o auxílio dos invocadores de sombra de Nidal, que auxiliariam Keliax em troca de se tornarem uma nação independente. Keliax auxiliariam a Casa Trune. De qualquer forma, ela tomou conta das terras centrais de Keliax e destruiu, por fim, o poderio de seu maior rival, a Casa Davian, na Batalha dos 100 Reis, cerca da cidade de Corentin, em 4639 AE. A derrota dos Davian significou a perdição para aqueles que enfrentavam a Casa Trune, e a Guerra Civil finalmente acabou. O que emergiu após a Guerra Civil foi uma Keliax retorcida, com infernalistas no poder impondo uma ordem e burocracia literalmente infernal. O que o povo atormentado com a anarquia da Guerra Civil aceitou. Em um ano, a Casa Trune destruiria todos os seus rivais
e Abrogail seria coroada Rainha Abrogail I. Com a ordem restaurada, Abrogail estabeleceria o diabolismo, as leis infernais, como sendo a base da legislação de Caelix, e a religião oficial do estado seria a Igreja de Asmodeus, mudando a capital de Westcrown para Egorian. Diante do infernalismo de Caelix, a população de Andoran e Gault se rebelaram, cada uma buscando o próprio destino. Durante o governo Trune, Caelix iria reescrever a história, apagando eventos do passado, reescrevendo até sobre a Guerra Civil, bem como algumas revoluções na Terra. Caelix enfrentaria, porém, caóticas crises de sucessão, sendo Abrogail I assassinada pelo próprio filho em 4672 AR, que por sua vez morreu envenenado com prato e comida, e foi sucedido por seu primo, que governou mais 8 anos antes de morrer misteriosamente. E esse padrão de governos curtos e mortes repentinas se seguiu até 4709, quando a bisneta de Abrogail I, também nomeada Abrogail Trune, foi, após movimentações políticas e infernais, nomeada Magistrix Infernal de Caelix, e até agora tem escapado de mortes trágicas. Durante o governo da Magistrix Infernal, ela teria feito um outro pacto com Asmodeus. Sua família até agora era conhecida como 2 vezes amaldiçoados Trune. Após o pacto dela, eles seriam os 3 vezes amaldiçoados Trune. Ela teria vendido agora a alma da nação de Caelix em troca de poder. O que isso significa em matéria metafísica, até os infernalistas discutem. Mas ela emergiu banhada nas bênçãos do Príncipe das Trevas, podendo ela mesma escrever contratos infernais que garantiriam a lealdade retorcida de todos que lhe servem. Seu governo teve ênfase em disciplina e autoridade, um grande e brutal combate ao crime e à corrupção, apesar de que a Maria de Caelix sofreria uma grande derrota no mar Arcadiano contra os piratas dos Shackles, unidos sobre uma única flâmula. Com a derrota de sua marinha, qualquer ambição de expandir, de colonizar o Mangue Expanse ao sul, foi perdida, e a violenta rebelião da Reclamação Gloriosa em Westcrown também geraria grandes problemas, com o auxílio da igreja de Yomedai, inclusive. Mas a revolta seria destruída pelas forças da rainha, resultando em uma perseguição à igreja de Yomedai e seus devotos, que nunca deixaram de criticar os Trune. Também havendo uma rebelião em Ravonnel, província de Caelix, que viria a se ceder também do Império, ao noroeste. Bem, nos dias atuais, Caelix está em conflito com Andoran, que aguarda um momento oportuno para atacar a ainda gigantesca Caelix. Dentro da nação, há várias organizações rebeldes, como os Firebrands e a Bellflower. A Bellflower, em destaque, é uma organização de Halflings que lutam para salvar escravos de sua espécie, que são extremamente destratados por todos em Caelix e ainda mais. Sobre essa independência de Caelix, a mais relevante para a história de Golarion, com certeza, foi a de Andoran. Andoran foi uma nação fundada pelo Quarto Exército de Exploração e explorada por Taldor até as conquistas de Aspects Língua Afiada. Andoran prosperaria de fato como parte de Caelix até 4606 AR. Com a morte de Arodin, a Guerra Civil e 30 anos de lealdade absoluta à Ordem Infernal dos Trune, os comerciantes de Andoran armariam o povo e, inspirados pelos filósofos de Gault Daur Jabanit e Rosseter, foi declarada a independência e a fundação da primeira República de Golarion. Todos os nobres recebendo a opção de exílio ou abrir mão de seus poderes, com suas terras e riquezas sendo tomadas pelo novo Estado. Andoran logo aboliu a escravidão, praticada em toda Caelix e províncias, e fundaram uma república representativa, com o Conselho do Povo governando dentro de um código legislativo conhecido como Ato Associativo, uma constituição. Gault, por outro lado, não teve um destino tão próspero. Quando os Trune ascenderam, Gault caiu em uma anarquia revolucionária digna da Revolução Francesa. E os filósofos Daur Jubanit e Rosseter, lá de Andoran, que iriam mudar Andoran, que são de Gault, aumentariam a revolta com seus ideais, capitalizando nela para atacar cada vez mais o Império e tentar criticar também a monarquia e o direito dos reis.
Gaut virou um barril de pólvora quando a rainha Abroguel I respondeu violentamente à revolta. Gaut teria declarado independência, mas foi tomada imediatamente por um governo revolucionário sanguinolento. O primeiro foi conhecido como o Conselho Revolucionário, que por sua primeira ação criou as lâminas finais para punir os dissidentes. As lâminas finais são guilhotinas mágicas que prendem a alma do executado, impedindo a ressurreição e inclusive que sigam para pós-vida para serem julgados por parasma e enfrentarem o julgamento dela, enfim. Muitos caíram pela sede de sangue e revolta do conselho, até que o próprio conselho seria vítima de seus métodos. Vistos como tiranos, eles também foram executados. Os dois filósofos que começaram tudo fugiram para Andoran, e Gaut caiu na Revolução Rubra, um ciclo de banho de sangue sem fim que destruiu a brilhante cultura de Gaut. No curto período de sua independência, o Conselho Revolucionário mudou para o Gabinete dos Ossos, o Conselho de Caelian, o Conselho dos Comuns, o Olho da Lei, Gautcreed Pact, todos com o mesmo fim, retornando ao nome de Conselho Revolucionário. Então, spoilers para a aventura Noite de Morte Cinzenta. Seria descoberto pela organização dos Fireblades, uma organização descentralizada de libertadores e guerreiros pela liberdade, que o caos de Gaut era influenciado por uma criatura conhecida como Verme Conquistador, um ser ancestral de poder psionico apocalíptico, que manipulam nações. Essa criatura teria ensinado o Conselho a criar as lâminas finais, e os executores de Gaut, os Jardineiros Cinzentos, eram um culto a essa criatura. A concentração de almas nas lâminas finais eventualmente geraria uma grande praga de não-vida, que foi chamada de Morte Cinzenta. Quando foram confrontados, os jardineiros tentaram infectar os líderes de Gaut com a Morte Cinzenta, mas tiveram seu plano frustrado pelos Firebrands, que na aventura são jogadores. Queriam destruir a maior parte das lâminas finais que encontrassem, seguindo em busca de outras. Gaut, então, ainda permanece no caos absoluto, a ameaça do Verme Conquistador ainda existe, e o caos revolucionário é ainda o padrão. Mas, finalmente, a nação tem a chance de sair do ciclo de violência na qual caiu. Enquanto todo esse caos ocorria na Avistan Central, nasceu uma das mais novas nações do continente, Hasmiran. Hasmiran foi fundada pelo seu líder supremo Hasmir, que apareceu pela primeira vez em 4661 AR. Ele se moveu para o Reino dos Rios, uma região completamente fragmentada de pequenos reinos, lords bandidos, monstros errantes e anarquia, onde inclusive acontece a aventura do Kingmaker, onde ele foi a pequena nação do Arquiducado de Melkat. Ali ele começou a combater a corrupção, especialmente dos magistrados que cuidavam das vilas e de guildas de comércio parasíticas. O povo só não sabia que, na verdade, ele teria matado um dos maiores magistrados e incorporado ele, e que também havia dominado a guilda dos ladrões, gerando corrupção e caos para que ele mesmo combatesse, tornando a guilda um secto de adoração ao próprio poder e personalidade. A popularidade de Hasmir cresceu tanto, com sua aparente luta contra a ineficiência, mentiras e corrupção, que logo ele controlou grande parte de Melkat, por fim avançando contra a capital e demandando lealdade do velho duque de Melkat 3 vezes. 3 vezes o duque o negou. Hasmir então invocou uma terrível tempestade arcana de nuvens flamejantes e escuridão, que caiu sobre a cidade e destruiu não só o povo, como a cidade em si, restando apenas ruínas negras. Hasmir fundaria na região o seu reino, então, Hasmiran, fundando ao seu redor uma verdadeira religião. Com seu poder arcano absoluto, ele se colocou como um deus para o povo, alegando que passou no teste da Starstone, e assim como Aradin era um deus vivo. Fundando uma teocracia ao seu redor, isso resultou em uma ditadura totalitária em favor de Hasmir. Hasmir governa com sua voz sendo-lhe absoluta, seus decretos erráticos sendo proclamados de um trono de 31 degraus, cada um representando um passo que tomou em direção à divindade. Ele esconde seu envelhecimento atrás de uma máscara de marfim e está sempre em busca de expandir seu reino.
já tendo feito 5 vezes as custas dos reinos dos rios locais e os Talav. A nação de Irisen nasce em 3313 AR, um território que já pertenceu às terras dos reis Linormes. Em um inverno especialmente cruel, as tribos da região receberam exigências de uma personalidade conhecida hoje em dia como Baba Yaga, a suposta rainha de todas as bruxas. Eles não ouviram e foram massacrados por exércitos de trolls de pele azul e fadas gélidas. Todos que resistiram foram mortos, o resto foi escravizado. Após conquistar toda a Irisen, Baba Yaga desapareceu, instalando uma de suas filhas no poder e perdendo completamente o interesse na região, voltando a vagar pelos planos. Ela voltou, centenas de anos depois, para depor uma de suas filhas e elevar outra, um padrão que se repete até os dias atuais. Irisen é uma monarquia, mas não hereditária. Eventualmente, Baba Yaga sempre retorna, depõe uma filha e eleva outra, todas suas filhas sendo poderosas bruxas gélidas. Tradição que foi quebrada em 4713, quando a mais poderosa delas, a rainha Elvana, se rebelou contra sua mãe e tentou tomar o poder de uma vez por todas. Um bando de aventureiros, jogadores, com o auxílio da própria Baba Yaga, deporam Elvana e elevaram a neta de Baba Yaga, Anastasia, para o poder, mesmo que as bruxas do inverno a consideram uma fraude por não ser uma poderosa feiticeira ou bruxa como todas as outras rainhas. Uma curiosidade sobre essa aventura é que liga Golarion à Terra. Anastasia seria uma filha dos Romanov durante a Revolução Russa. De fato, a Terra existe na cosmologia de Pathfinder e tudo que acontece lá. E Golarion é Golarion. Tanto que o próprio Rasputin aparece nessa aventura. É curiosidades engraçadas de Golarion, né? Em 4697 até 4701, uma série de conflitos ocorreram entre os exércitos de Isger e centenas de tribos de goblinoides da floresta Chitterwood. Eventualmente, o conflito expandiu para incluir as forças de reinos vizinhos, para impedir o avanço da Horda. Nos 4 anos de guerra, conhecido como as Guerras de Sangue Goblin, comandantes Hobgoblins lideraram centenas de tribos Goblin e Hobgoblins para atacar as cidades rurais da nação e reinos vizinhos. O avanço foi tão violento que as nações de Varisia e Taldor entraram no conflito de fato, estupefatos com a disciplina Hobgoblin e como ela conseguiu fazer tribos Goblin se tornarem uma ameaça. Até os reinos anões nas montanhas foram atacados e incontáveis viajantes e mercadores morreram nas estradas com saques. Eventualmente, uma união de cavaleiros infernais de Keliax, cavaleiros da Águia de Andoran, mercenários da Liga de Druma e exércitos locais se juntaram e derrotaram as hordas, empurrando os sobreviventes goblinoides de volta para a floresta, mas com um número de casualidades enormes. No fim da guerra, a floresta inteira seria queimada, forçando as tribos goblinoides sobreviventes a fugir para cavernas e montanhas. Os Espreitadores de Pele Verde, um grupo formado na guerra pelos goblinoides, é ativo até hoje em dia e ataca o inimigo de sua raça com dedicação suicida, indo e lutando onde existem tribos goblinoides conhecidas, e eventualmente até defendendo a população goblinoide que ainda existe em Isger. Após a guerra, a quantidade de corpos enorme atraiu uma quantidade também enorme de necromantes e servos de Ulgatoa, a deusa dos mortos-vivos, que se estabeleceriam nas ruínas do conflito, aumentando drasticamente a população de mortos-vivos local. A maior dentre eles, é a serva do Duque Infernal Mamon, Lady Countess Lys, que está nesse momento erguendo um verdadeiro exército de mortos-vivos. Por fim, os órfãos da guerra foram muitos, e a única instituição que se dispôs a ajudá-los foi a Igreja de Asmodeus, que financiou diversos orfanatos, o maior deles sendo a Irmã das Erinhas Douradas, que cuidam dos órfãos e os introduzem ao infernalismo. A Worldwound, ou Ferida do Mundo, seria a principal ameaça pela maior parte da Era, com a abertura da ferida no mesmo ano da morte de Arodin. As legiões demoníacas tomariam grande parte da região, com a presença do avatar do Lorde Demoníaco Deskari. Mendev, o Reino Cruzado, seria fundado pelos muitos que iriam lutar contra o avanço abissal. A Primeira Cruzada, em 4622 AR, surgiu em uma época que os governos de Keliax, Isger e Andoran estavam todos lidando com conflitos internos. Então,
enviaram muitas companhias mercenárias e nobres despossuídos e problemáticos, que foram auxiliados pelo contingente formidável da Igreja de Omedai. Tal contingente não conseguiu apenas parar o avanço dos demônios, mas empurrá-los de volta para o ocidente da Worldwound, liberando a região de Mendev, ao leste, e as terras baixas de Sarkores. Com esses movimentos, as tribos bárbaras Kelid da região se uniram também aos cruzados, e a ameaça demoníaca foi isolada na região de Northmund. A Igreja de Omedai deu o fim oficial à cruzada em 4630 R, apesar de que muitos cruzados ficariam na região para defendê-la de futuros ataques. A verdade, porém, é outra. A primeira invasão foi apenas um teste por parte do Lorde Demoníaco Deskari, que a fez para medir as forças de Golarion. A brutalidade e desorganização das primeiras hordas sendo de propósito. Em 4638 AR, os demônios atacariam novamente, com uma legião formidável liderada pela Marilith, chamada Zura Aponavicius, capturando a cidade cruzada de Dresden e matando dezenas de milhares de peregrinos, refugiados e cruzados. E a segunda cruzada foi convocada para combater agora uma força organizada por poderosos generais abissais que estavam acostumados a combater as forças infernais dos diabos na guerra de sangue entre o caos maligno e a lealdade maligna. Os dois planos malignos do inferno e do abismo estão em guerra. Os cruzados lutaram bravamente, mas não conseguiram avançar, erguendo massivas pedras guardiãs infundidas com magia impenetrável para os demônios, os prendendo na região da Worldwound, da Ferida do Mundo. Em 4645, após muitas vidas perdidas, a cruzada não recuperou nenhum território perdido no avanço de Deskari, e toda Sarkores foi tomada pelos demônios. A terceira cruzada foi fundada quando os demônios acabaram de consolidar o seu poder e enfrentar os bárbaros dos reinos dos Lordes Mamutes. Eles se infiltraram na cruzada através do culto do Lorde Demoníaco Baphomet, que espalharam caos na organização. A terceira cruzada vindo para purgar a corrupção demoníaca, foi uma falha contundente. A profunda corrupção que foi criada pelo culto não pôde ser plenamente purgada. A quarta cruzada, em 4692, foi uma resposta ao poderoso Balor Khorramzadeth, o Rei da Tempestade, que danificou a pedra guardiã da cidade de Kenebris, fronteira com a Worldwound, mas foi impedido de avançar pela poderosa dragão Terendelev, que chamou a cruzada para derrotar o Balor. Em 4707 AR, os demônios recuaram, mas a cruzada estava exausta demais para avançar. Por fim, a quinta e última cruzada emergiu das faíscas da quarta, após um ataque demoníaco renovado em Kenebris, com a presença do próprio Lorde Demoníaco Deskari e a morte de Terendelev. A cruzada foi guiada pela Rainha Galfrey de Mendev, e essa é a aventura do Wrath of the Righteous, da Fúria dos Justos, tanto da aventura quanto do jogo RPG que você pode encontrar na Steam, que inclusive é muito bom. E levaria a que a Ferida do Mundo fosse fechada e a morte de Deskari. Essa aventura é protagonizada pelos aventureiros também que lideram a cruzada, auxiliando a Rainha Galfrey, com o que restou se tornando os ermos infestados de demônios conhecidos como a Cicatriz de Sarkores, lentamente sendo reconquistado pelo seu povo. Como a Worldwound foi fechada, apenas os jogadores podem dizer: no fim da cruzada, a Lorde Demoníaca Noctícola seria redimida e ascenderia como deusa da redenção e dos exilados, após matar muitos outros demônios. É o tipo de Lorde Demoníaco que dava facada nas costas dos outros para tomar o poder. Por fim, duas grandes ameaças retornariam ao mundo. Primeiro, os Lordes Rúnicos, que estavam supostamente mortos desde o Ethel, começaram a despertar. Acontece que 7 dos Lordes Rúnicos haviam criado barreiras para se preservar em estasis com seus servos, e assim permaneceram por quase 10.000 anos, criando demiplanos para si aonde se preservaram. Mas eles começaram a despertar cerca de 4602 AR, o primeiro sendo morto por aventureiros quando começou a manifestar o seu poder. Os aventureiros, claro, são jogadores. Este sendo
Karzog, o Lorde Rúnico da Ambição, e sua alma foi julgada por Parasma finalmente. E tamanho é o seu pecado que ele é usado agora como um peso para medir o pecado de outras almas. Outros Lordes Rúnicos tentaram retornar com sua tirania, mas foram também impedidos pelos aventureiros na aventura Rise of the Rune Lords e outras ligadas. No fim, os Lordes Rúnicos Belimarius e Sorcen fundaram reinos adjacentes em Avistan e chamaram de Nova Tassilon, após muitos de seus iguais morrerem para aventureiros ou para as rivalidades entre si. A Nova Tassilon vem com a presença de grande poder rúnicos e parte da cultura Aslândia que havia se perdido. Afinal de contas, os Lordes Rúnicos estavam vivos há 10.000 anos atrás. O Tirano Sussurrante, que estava preso desde sua derrota, com um fragmento do escudo de Arond no peito, percebeu que só poderia destruir o selo que lhe prendia com energia positiva, o que ironicamente ele conseguia extrair do próprio fragmento que lhe feriu. Então, com o tempo de estudo, ele criou uma arma de destruição em massa de energia positiva, o Fogo Radiante, que, com a ajuda de seus servos fora de sua prisão, destruiu os selos que lhe prendia, testando o Fogo Radiante na vila de Roslar Kofer, destruindo 8.000 vidas, e por fim em Gallows Pyre, onde estava o grande selo que foi destruído. O tirano finalmente se reergueu e destruiu a nação da Última Muralha. Juntando um exército de mortos-vivos gigantesco, ele marchou contra Absalom para tentar realizar o teste da Starstone e ascender a divindade, dessecando por fim o legado de seu odiado rival Arodin. Mas ele foi impedido por poderosos aventureiros, que são os jogadores, na aventura do Tyrant's Grasp, que, utilizando os fragmentos do escudo de Arodin, ainda no tirano, conseguiram destruir o seu corpo, tomando os fragmentos do escudo que estavam sendo usados para invocar o Fogo Radiante. O tirano teve seu corpo destruído, e quando se reformou na Ilha do Terror, Tar-Baphon tentou novamente recrutar os orcs de Belkzen, mas estes, que lembravam das mortes do passado, recusaram, sendo atacados por isso, mas vencendo o exército mortos-vivos enviados pelo tirano para lhe destruir, na batalha conhecida como Batalha dos 9 Crânios Quebrados, levando à reunificação dos orcs de Belkzen sob a liderança de Ardas Cabelo Branco em 4719. E assim terminam os eventos principais da primeira edição de Pathfinder, a da Era dos Presságios Perdidos, os últimos eventos ocorrendo em 4726 AR, e os dias atuais, entre muitas aspas, para os aventureiros, vilões e heróis que irão desbravar o resto da Era dos Presságios Perdidos, na segunda edição de Pathfinder RPG. E assim, nós finalmente finalizamos nossa série sobre as Eras de Golarion. Esse foi Escriba, senhoras e senhores, e é com calorosos cumprimentos que eu agradeço àqueles que estão comigo até aqui. Peço que se inscrevam, que curtam, compartilhem com quem gosta do cenário. E me despeço anunciando que logo retornaremos com a nova série, a Cosmologia de Golarion, onde conheceremos as regras do universo e os planos além, claro, dos deuses, cada um com seu vídeo separado. Até a próxima.